Podcast da Alesp no ar e a gente recebe aqui nos nossos estúdios o deputado Paulo Mansur, do PL, que vai dar detalhes aí da atuação nesse segundo semestre. Tem CPI, tem projeto também de lei enviado pelo deputado também aqui para casa, que propõe uma homenagem muito bonita e a gente vai falar tudo agora com o deputado. Obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado, Nani. Um prazer estar aqui na Rede Alesp, né, no podcast. Prazer falar com todos os seus ouvintes, telespectadores. Bom, deputado, vou começar então falando sobre a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? O senhor, inclusive, foi eleito presidente da CPI, que vai investigar o crime de pedofilia aqui no estado e também a conexão com outros estados e países. Então, já tem alguma estratégia aí para os trabalhos, né? A gente teve recentemente a eleição, então a CPI está começando aí a andar. Qual que é a expectativa? Sim, é um assunto muito sério que não é falado, não é debatido na sociedade e nem colocado muito nos meios de comunicação, né? Então a pedofilia é algo repugnante e que existe no nosso país, e 68% dos crimes de estupro no Brasil são de 0 a 9 anos. Então, eu sou apresentador de televisão também no SBT, meu programa passa em 502 cidades do estado de São Paulo, e é um programa de um jornalismo policial. E diariamente, porque o programa é de segunda a sexta, né, diariamente sempre tem uma notícia de algum abuso sexual. Então, é um tema que a gente precisa combater dentro do estado de São Paulo. A CPI da pedofilia eu protocolei logo no começo do meu mandato. Até porque eu tinha uma assessora parlamentar minha, que era a Carol Heller, ela acabou falecendo pela depressão, e a Carol Heller falava que tinha sido abusada pelo pai quando criança, e ela passou a falar muito para mim, dar depoimentos, que ela acabou virando um pouco homem por ela querer se proteger do pai, né? Então ela falou que a sexualidade dela foi moldando por isso, pelo abuso. Então é um tema delicado, a gente precisa ser preciso. Eu acabei tendo o prazer de ser o presidente da Comissão de Pedofilia, né, da CPI da pedofilia, até porque os pares, né, os nossos deputados me gratificaram com essa missão. Então a gente acabou fazendo um planejamento, já sentei com a minha equipe para a gente fazer um planejamento, um cronograma. A ideia é, primeiro passo, olhar para o que o governo está fazendo em relação a esse combate, né? O que a Secretaria de Educação está fazendo, olhando para as nossas crianças, o que a Secretaria de Saúde está fazendo quando chega uma pessoa abusada na área da saúde, né? Então a gente precisa ver os meios que a gente tem dentro do estado de São Paulo, né? O que o DERIT, como secretário de Segurança, tem feito para combater a CPI, combater a pedofilia dentro do estado. Então, primeiro a CPI a gente vai ver dentro de casa, o que a gente está fazendo, e eu vou mostrar esse cronograma para todos os deputados presentes na CPI da pedofilia, para ver se eles concordam comigo, de a gente fazer visitas para as secretarias e falar com essas pessoas que comandam essas pastas para ver quais ações eles estão tomando. Conversar também com o DEIC, conversar com as delegacias que são responsáveis pela infância e juventude, o que está faltando para eles agilizarem os processos e para eles acabarem conseguindo proteger mais as vítimas. Então, tudo isso a gente vai fazer depois um esboço para propor para o governador e mostrar para ele aonde está tendo erro, né? Isso é um assunto muito importante para tentar ajudar rapidamente o governo. E o outro ponto é investigar, porque a CPI tem essa prerrogativa de investigação. Então a gente pode sim investigar, entre nós deputados fazer algo sigiloso, né, sem público, sem ninguém saber, investigar essa cadeia desse crime tão violento. Eu tenho muita relação com o senador Magno Malta, falei com ele vai ser uma pessoa também muito importante dentro da CPI da pedofilia, que ele já foi presidente da CPI da pedofilia no Senado, e ele fez para o Brasil isso, mas tem algo em São Paulo que ele está anotado, né, quando ele presidiu essa CPI, e que a gente pode pegar essas anotações, o que ele trabalhou dentro do estado de São Paulo, para a gente colocar em prática também.
Bom, você mesmo disse, né, que tem muito contato com esse tema, recebe denúncias. Qual que você percebe ou o que você acredita que é o maior desafio aí do Estado para, de fato, combater a pedofilia? Olha, eu apresentei um projeto de lei dentro do Estado de São Paulo que visa a todo estuprador e a pessoa que acaba cometendo o abuso sexual infantil, que ele seja monitorado com tornozeleira eletrônica quando ele sai da cadeia. Por quê? O juiz ele dá 10 anos de pena, mas ele fica 5 anos na cadeia e os outros 5 anos ele é solto. Esses outros 5 anos que ele é solto, ele ficaria monitorado por tornozeleira eletrônica. Também na saidinha, ele seria monitorado, e também no semiaberto. Hoje a gente tem 3.145 presos estupradores no semiaberto no estado de São Paulo. São 3.145 presos no semiaberto, estupradores, tá? Só do tema estupro, no estado de São Paulo, que estão soltos. Então, a tornozeleira eletrônica funciona. Eu tive uma conversa com o governador, até porque o meu projeto de lei já passou na Assembleia Legislativa e está na mão do governador para sancionar. Tive uma reunião com ele e expliquei e ele concordou comigo, o governador, tá? O governador ele concordou que a tornozeleira eletrônica funciona muito. Ele até fez uma parceria com o TJ, colocando tornozeleira eletrônica para quem comete, para quem bate em mulher, né? Crime doméstico. Então, já tem uma parceria do governo estadual com o TJ que já estão monitorando pessoas que acabam batendo em mulher e acabam saindo da prisão, e tem funcionado muito. Então, funcionaria muito a tornozeleira eletrônica para o estupro. Então, a sua pergunta foi: o que a gente poderia fazer para combater? Penas mais duras, né? Penas mais duras. Mas isso que passou no parlamento, aqui na Assembleia Legislativa, esse meu PL, é o PL mais inovador e mais bem feito que se passa num parlamento no Brasil para combater o crime sexual, que é monitorar os estupradores com tornozeleira eletrônica. Eu sou a favor da castração química. A castração química já tem em diversos países, né, como no Chile, no Reino Unido, na Rússia, em diversos países da Europa. A gente tem muitos lugares, na Argentina, a gente tem castração química. No Brasil a gente não tem. Então, é um tema que não passou no Congresso Nacional, né, a castração química, mas no estado de São Paulo a gente pode servir como exemplo para o Brasil. A gente já serviu como exemplo, por exemplo, no cinto de segurança. É verdade. Né? Por que a gente não pode ser o exemplo da monitoramento para o estuprador, e que, se Deus quiser, o nosso governador Tarcísio passa? Bom, o governador, na verdade, ele até, como você trouxe pra gente, né, ele já fez esse projeto, aí ele já ampliou o uso de tornozeleiras eletrônicas para casos de violência doméstica. Então ele se mostrou mais favorável até a esse projeto, né? Sim. E aguarda só a sanção, então é só isso que precisa dele. Isso, ele falou que é a favor do meu projeto inteiro, mas ele falou que junto com a equipe dele, técnica, vai ver se é possível passar o projeto inteiro. Se ele quiser passar, ele passa, ele caneta, passa, e se ele achar que vai ter algum problema na justiça, aí é uma outra história. Mas ele, claro que ele vai se proteger. É um dever do Estado, tá? Quando você, por exemplo, está no semiaberto, um preso está no semiaberto, ele sai da cadeia para passar o dia fora e volta para a cadeia à noite, é um dever do Estado que ele volte. Então o monitoramento é um dever do Estado. Né? Então eu não vejo por que não passar o projeto de lei, pelo menos para o semiaberto e para a saidinha. Bom, quero seguir aqui com alguns outros projetos, né, que você apresentou recentemente, porque a gente está gravando aí dias depois que tivemos uma triste notícia aqui para todo o país, né? Perdemos um dos maiores comunicadores aqui da nossa história, o Silvio Santos. Você trabalha no SBT, sua família tem toda uma história muito grande, né, com o SBT, e você apresentou então projetos de lei também que buscam aí uma homenagem ao Silvio Santos, né? Quais são eles? Sim, minha família, né, meu pai é afiliado do SBT. Então a gente tem a VTV SBT, que é em Campinas, a região de Campinas do interior, e no litoral paulista, Vale do Ribeira também, a gente retransmite, é um retransmissor do SBT. E tem uma relação com a família Bravanel, né? A gente conhece e tem um carinho muito grande por eles, a gente ficou muito sentido, então eu fiz um requerimento de pesar para a família, para deixar aí nos anais da Assembleia. Também fiz um projeto de lei
para a gente fazer o complexo viário Silvio Santos bem na frente do SBT. Por que eu pensei nisso? Existe ali um complexo viário e as filhas do Silvio Santos, por muitas das vezes, e todos os funcionários, têm que passar por esse complexo viário quando saem do SBT. Então eles acabariam vendo todo dia essa homenagem. Então foi essa a ideia. Então eu protocolei esse projeto de lei logo segunda-feira no primeiro horário, que a gente achou, porque eu sou da comissão de transportes, então liguei para a CCR, liguei para as pessoas dos transportes e eles falaram que estava liberado. E também entrei com um projeto de lei para no dia da morte do Silvio Santos, que é 17 de agosto, ser o dia do comunicador no estado de São Paulo. Então a gente deixa essa homenagem para ficar eternizado, né? Para daqui a 40, 50 anos existir ainda essa homenagem para o Silvio Santos, que vai ser eterno no nosso país. É claro que a gente que é comunicador, você que é comunicadora, a gente acabou vendo o Silvio Santos e o jeito dele se comunicar, né? Ele consegue transmitir uma elegância na comunicação popular, né? E ao mesmo tempo próxima do povo, né? Então ele consegue mesclar essa popularidade dele, que é fantástica, que é dele, e assim, não vai existir mais ninguém nesse mundo igual a ele. Você chegou a conhecer o Silvio Santos? Olha, cheguei a vê-lo uma vez lá no SBT, mas era muito difícil o contato com ele. A gente, tenho mais relação com as filhas dele, né? Então acabei conhecendo mais as filhas, que acabam administrando a emissora, e os sobrinhos também do Silvio Santos. Mas o Silvio Santos em si, eu acabei não tendo muito contato. Não, o pessoal mesmo, né, nessas coberturas aí que a gente acompanhou, o pessoal que trabalhou no SBT falava muito dessa característica ainda, que era raro até encontrar, mas quando encontrava também era sempre um momento que rendia boas histórias, né? Com certeza. Bom, então, seguindo aqui também para outros temas do nosso parlamento, a gente teve esse ano a aprovação das escolas cívico-militares. Foi um projeto que acabou sendo derrubado aí, né? Está suspenso, não foi derrubado, está suspenso a pedido da Justiça aqui de São Paulo, até que o Supremo Tribunal Federal possa analisar essa questão. Mas eu queria abordar um pouco ele, porque foi um tema muito forte, né, esse ano aqui na Alesp. Então, eu queria primeiro a sua opinião sobre essa modalidade de ensino. Então, como é que você vê? Você acha que pode ser positiva para o nosso estado? Olha, Nani, eu sou totalmente a favor da escola cívico-militar. E assim, é uma decisão dos próprios pais, a escola cívico-militar, porque existe uma votação dentro do colégio para se transformar a escola na escola cívico-militar. Então, o presidente Bolsonaro conseguiu fazer no Brasil cerca de 220 escolas cívico-militares. Ele não conseguiu fazer tantas escolas, mas deu o primeiro passo. E no estado de São Paulo, passou na Assembleia Legislativa, foi votada pela maioria dos parlamentares, né? Sancionado pelo governador o projeto. E infelizmente a gente, com uma ação popular, tira a força do parlamento. E eu não entendo como a justiça acata esse tipo de decisão e dá força para uma ação dessa. Porque quem representa o Estado é o parlamento, né? Nós fomos votados e a gente representa o voto do Estado de São Paulo. E também o governador do Estado, que quando foi candidato, falava da escola cívico-militar. Então ele acabou ganhando a eleição e ele acabou ganhando, demonstrando que ia implementar a escola cívico-militar dentro do Estado de São Paulo. É uma tristeza porque a gente tem diversos relatos de professores que já estavam preparados para colocar a escola cívico-militar dentro da sua cidade, prefeitos também muito empolgados, e acaba surtindo um efeito ruim para o Brasil isso, porque a gente sabe que diversos governadores tomaram essa atitude também de fazer essa escola cívico-militar pelo seu estado, como o Ratinho Júnior, né? Como também o Marinho, que do estado lá de Santa Catarina. Então, como vai ficar os outros estados, né? Fica uma preocupação. Então, realmente é algo que desagrada os parlamentares que acabaram votando a favor da escola cívico-militar. Me desagrada também. Eu fui votado no estado de São Paulo inteiro, né? Praticamente 620 cidades do estado. Mas existem algumas regiões que estavam me reivindicando
que é na cidade do Guarujá, que queria a volta da Escola Cívico-Militar, Campinas. Então a gente fica um pouco sem saber o que fazer, né? Bom, até aproveitando aí esse gancho, né, falar um pouquinho do governo Tarcísio também, né, a gente já tá aí, estamos quase terminando agosto, né, porque agosto tá passando rápido, e já passou, então, 1 ano, 8 meses do governo, um pouquinho, 1 ano e meio aí também da legislatura aqui na Lesp. Como que tem sido esse diálogo do executivo com o legislativo? Como que o senhor avalia também o governo Tarcísio? Então, o governador Tarcísio, ele é uma pessoa muito simples, a gente vê que ele não é muito político, e eu acho que eu gosto muito desse estilo, sabe, de uma pessoa que é inteligente, de uma pessoa que passou em concurso público, como ele passou, não depende da política, acabou virando político para ajudar o Estado. Eu gosto desse estilo dele, e ele tem colocado tudo dentro do parlamento que eu votei a favor. Ele tem colocado pautas boas, porque se ele colocasse um projeto aqui que eu não fosse a favor, eu votaria contra, sem problema nenhum. Não é porque eu sou da base de governo do Tarcísio, que se ele colocar aqui um projeto para aumentar o ICMS, eu vou votar contra, né? Eu sou contra o aumento de imposto. Eu sou um deputado que eu luto pela liberdade econômica, né? Então as minhas pautas dentro do parlamento são da direita conservadora. Eu fui eleito pelo presidente Bolsonaro, né? Apesar de eu ter uma baita relação com o governador Tarcísio, eu não fui eleito pelo governador Tarcísio, mas sim pelo presidente Bolsonaro. E o governador Tarcísio elegeu muitos deputados também, certo? Mas eu tenho uma ótima relação com ele, eu gosto do estilo dele, tudo que ele colocou aqui eu defendi porque eu acreditei no projeto, né? A privatização da Sabesp. Eu lutei para que passasse. E eu não só luto, eu subo no púlpito, falo o discurso, debatemos dentro do parlamento. O André do Prado, por muitas das vezes, sabe que eu consigo me comunicar bem por causa da televisão, fala para eu ir defender o governo em alguns temas. Então eu tenho uma ótima relação com o Tarcísio, tudo que ele tem colocado eu tenho acreditado. Tomara que a gente continue assim nessa parceria, porque é importante a gente falar, a gente precisa ter gratidão. A minha gratidão é eterna ao presidente Bolsonaro e ao Eduardo Bolsonaro, que me colocaram onde eu estou. E é claro que a gente tem que seguir uma linha que a gente prometeu na campanha. Eu não posso fazer promessas para você vota em mim, e eu não sigo essa promessa que eu cumpri. Então as promessas que eu fiz dentro da minha campanha, da baixa de imposto, de fazer poucas leis que não forem burocráticas, de defender os nossos temas, como a escola cívico-militar, como ser contra a invasão de terra, contra o aborto, enfim, os nossos temas a gente está lutando dentro do parlamento e assim eu vou seguir. Vou aproveitar para pegar também outro ganchinho aí no final da sua fala, né, sobre esses projetos aí contra a invasão, né? Tem 2 projetos em relação a esse tema que o seu mandato apresentou aqui. Tô procurando eles nas minhas anotações, encontrei. São 2, então. O 61, que busca coibir a invasão de propriedades rurais ou urbanas, e o 168, que cria, então, o cadastro estadual de invasores de propriedades urbanas e rurais. Então, são até 2 projetos que até se complementam, né? Sim, a gente acabou fazendo um projeto, teve a ideia de outro e fizemos o outro. Daria para ter feito os 2 unidos, né? Mas é um projeto de lei que eu acho que é muito importante, né? A gente, dentro do estado de São Paulo, a gente tinha muita invasão de terra, hoje tem menos, porque o governador Tarcísio é contra, e isso é muito importante para o estado. Então, vamos lá, você tem uma propriedade que você demorou muito para comprar, né? É uma propriedade sua. Quando vem e invadem a terra, você conseguiu que essa terra sua não seja invadida, a sigla MST ou outra sigla, que existem já outras, ela é como se fosse um partido. Então você acaba não prendendo o CPF, você acaba não punindo as pessoas do CPF. Então o projeto de lei é realmente para isso, para punir aquela pessoa do CPF, né? E tirar essa sigla do MST. Então, eu acho que o projeto de lei foi muito bem pensado, e também a gente ter um cadastro, né, para essas pessoas, para a gente saber, olha, aquela pessoa ali invadiu terra no estado de São Paulo, invadiu de novo, porque a gente não tem isso no estado. Então a pessoa vai lá, invade tua terra,
ela está atrás de uma sigla, você não consegue punir ela pelo CPF dela, você não tem um cadastro hoje de invasor de terra, e com esses projetos de lei, a gente faz uma obrigação para o Estado fazer. Né? Então eu acho que isso que é importante, e é uma pena a gente ter que fazer uma lei assim, já deveria ter. Né? Mas no Brasil funciona muito assim, até hoje eu não sei porquê, a gente precisa às vezes fazer uma lei para a gente ter aí uma pessoa para ela ser punida, para ela pagar uma multa se ela invadir terra, né? Uma pessoa que ela precisa ter um cadastro, né? Ser punida. A gente precisa fazer projeto de lei ainda no Brasil perante isso. Tem um projeto de lei também que eu fiz recentemente, que se a pessoa for pega fumando maconha, ela paga uma multa de um salário mínimo no estado de São Paulo. Até recebi, o Tomé Abduch me ligou, querendo ser coautor também. Alguns deputados me ligaram porque gostaram do projeto. Porque a gente teve uma liberação de 40 gramas. Eu ia até puxar isso, né? Que recentemente a gente teve decisões em âmbito federal. Sim, então pode virar moda, né? As pessoas podem, daqui a pouco, você tá na sua rua com seu filho passeando de 4 anos de idade, 5 anos, e teu filho falar para você, mamãe, que cheiro é esse, né? Porque pode começar a virar um negócio habitual, já que 40 gramas não funciona, então vamos fumar maconha. Então a gente fez esse projeto de lei mais para inibir mesmo. Olha, se for pego fumando maconha, você vai pagar uma multa do salário mínimo. Então isso daí é legal, não tem nada de legal nisso. É uma lei que vai vigorar agora dentro da Assembleia e eu também espero que passe para o governador sancionar. Bom, para a gente caminhar aqui para o final, o senhor já esteve aqui no nosso podcast, a gente falou um pouquinho sobre expectativas, né? Já que é a primeira experiência aqui na Lesp, eu queria atualizar também, né? Saber como é que tem sido, então, agora que a gente já está um pouquinho aí mais avançado, já passamos aí 1 ano e meio de legislatura, então como que tem sido, como que você tem sentido essa experiência aqui na Lesp e também as expectativas para finalizar esse ano? Nina, assim, está sendo muito legal. Eu acho que eu estou conseguindo contribuir com o meu mandato para todo o estado de São Paulo, né? Porque quando a gente manda uma emenda parlamentar para uma cidade é uma coisa, mas quando a gente faz e luta por algo estadual é outra, a gente ajuda todo o estado, né? Então eu fico muito feliz de estar escutando dos meus eleitores, valeu a pena ter votado em você, você está indo super bem. E a gente vai aprendendo, porque tudo é um aprendizado na vida, né? Eu não posso chegar aqui querendo ser o presidente da Lesp, eu não posso chegar aqui dentro do parlamento querendo ser o líder de governo. Não, é o meu primeiro mandato. Então, humildemente, a gente vai aprendendo. Eu não tenho também essa ambição. Estou na secretaria, estou na comissão de transportes. As pessoas até comentaram para mim, poxa, Paulo, na próxima vez você poderia até ser o presidente da comissão. Não é algo que eu viso, mas a gente é um aprendizado. Por exemplo, eu ser presidente hoje da CPI da pedofilia é um aprendizado para mim. Então, eu estou no meu primeiro mandato, estou aprendendo e eu espero evoluir cada vez mais para eu conseguir entregar o meu mandato cada vez melhor para a população do estado de São Paulo. Mas podem ter certeza, eu trabalho dia e noite, não tem final de semana. A minha vida sempre foi assim, empresarial, e quando eu assumo um compromisso, eu vou até o fim. Então, estou trabalhando, estou fazendo o que eu posso e não posso para cumprir o meu papel nesses 4 anos que eu fui eleito pelo Estado de São Paulo. Deputado, muito obrigada por participar aqui com a gente, tirando as dúvidas, né, dessas atividades do seu mandato, também falando um pouquinho da CPI, que deve já engrenar nos trabalhos em breve, né, já tivemos aí a eleição, já tivemos uma reunião, então deve engrenar em breve e a gente vai acompanhar tudo aqui na TV, então obrigada. Obrigado, vou mostrar aqui um pouco, olha lá o cronograma aqui, ó. Já está tudo organizado para começar. Cronograma. Secretaria. Secretaria. A gente fez alguns cronogramas aqui da CPI da pedofilia, minha equipe. A gente está montando para entregar o melhor trabalho, que é um tema muito sério, né, e muito importante para o Estado. Obrigado. Esse foi, então, o podcast da Lesp. A gente recebeu o deputado Paulo Mansur, do PL, falando aí, então, sobre a CPI da pedofilia, como ele destacou aqui na fala final, e sobre as atividades aqui na Lesp neste ano de 2024. Até a próxima.